15ª atividade fala sobre a segunda lei de Ohm. O que a segunda lei de Ohm faz? Ela relaciona o comprimento de um condutor com a sua área. Ele diz simplesmente, essa lei diz simplesmente que quanto maior o fio, quanto mais comprido ele for, maior é a sua resistência. Então é diretamente proporcional ao seu comprimento. Então a resistência de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento. Isso quer dizer que quanto mais comprido, maior a sua resistência. Bom, com relação à sua área, ela é inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Quer dizer, quanto maior o fio, quanto mais grosso, vamos colocar assim, né? Menor é a sua resistência, certo? Então ele faz a relação da resistência, né? Resistência de um condutor ao coeficiente de condutibilidade, que é o ρ. Então depende do tipo de material. Então tem alguns materiais que são conduzem melhor a eletricidade, outros nem tanto, certo? O comprimento dividido pela área. Então, o comprimento a letra L, a área a letra A. Então, o comprimento é diretamente proporcional à resistência e a área é inversamente proporcional à resistência. Então, o exercício número 2 dessa atividade diz assim: um cabo elétrico tem comprimento de 550 metros, área de 16 vezes 10 a menos 6 metros quadrados e a resistência elétrica de 100 ohms. Por meio de algum processo técnico, mudamos sua situação. Seu comprimento é reduzido à metade e a sua área é aumentada 2 vezes. O que vai ocorrer? Uma pergunta, desculpa. O que vai ocorrer com a resistência elétrica desse cabo com a mudança descrita? Então eu tenho um cabo que tem uma característica, tem um comprimento e tem uma área. Se eu pegar o comprimento, o mesmo cabo, se eu pegar o comprimento desse cabo, reduzir a metade, cortar pela metade o fio, tá? E aumentar em 2 vezes a sua área, o que vai acontecer? É o que ele está pedindo. Bom, nesse tipo de exercício, ele dá uma série de dados. Eu não vou me preocupar com esses dados. 550 metros, não vou me preocupar. O que vou me preocupar é que ele está dizendo que está dobrando, está diminuindo, digamos assim, está dividindo por 2 comprimento. Tá? Então, a primeira resistência é só essa forma aqui, ó, direto. Rho, L sobre A. Então, se eu mudar as características do comprimento e da área, eu vou ter outra resistência. R1. Então, Rho, o comprimento vai ser dividido pela metade, então aqui esse L fica L sobre 2, sobre a área fica aumentada em 2 vezes, então 2 vezes a área, certo? Então, estou aplicando as condições que ele colocou, eu não estou colocando os valores que ele me deu, eu não estou usando, eu estou só aplicando as condições. Então ele dividiu pela metade o comprimento e aumentou a área 2 vezes. Eu quero ver como é que vai ser a relação dessa nova resistência com a resistência que era antes. Então agora eu só vou ajeitar matematicamente aqui, ó. R1 é igual. Então o ρ, aqui ó, L sobre 2, tá? 2A. Então separei o ρ, né? Multiplicando. Então meu R1 vai ser igual. Quando eu relaciono o L2 com A, eu vejo que é o seguinte, ó. Tá? O que vai acontecer? L sobre 2 vezes 1 sobre 2A. Então veja, quando eu tenho uma divisão de 2 frações, eu pego a primeira pelo inverso da segunda, certo? Aqui é como se fosse uma fração, ó. Tá? Foi o que eu fiz aqui. O que vai acontecer? Então vai ficar ρ, que multiplica L sobre 4A. Na realidade, ajeitando isso aqui, vai ficar 1/4 vezes ρ L sobre A. Isto aqui se refere a essa resistência. Tá? Se refere a essa resistência. Então, meu R1 vai ser 1/4, né? 1/4 de R da resistência inicial. Então, relacionando a resistência inicial com a resistência depois de ter feito
todas as retificações que ele sugeria, dividindo o fio pela metade, aumentando a área dele 2 vezes, a minha nova resistência vai ser 1/4 da resistência inicial. Aqui é o que diz assim, a nova resistência será 1/4 da resistência original.